uma mãe controladora, superprotetora, obcecada pelo filho e uma namorada ambiciosa com um passado sombrio e muitas mentiras. As duas dispostas a rivalizar, manipular, atacar e fazer o que for necessário para sair vencedora e ficar com o amor de um homem que está no meio. É disso que se trata a série La Novia, do Prime Video, uma série sobre a qual muita gente está comentando. E não me surpreende, porque cada episódio é impactante, intrigante. E nessa história, podemos ver como a possessividade, o trauma e o medo do abandono podem nos levar a cometer atos muito sombrios e verdadeiras loucuras. Hoje vamos analisar isso. Este vídeo tem spoilers. Se não assistiu ainda, recomendo assistir porque vale a pena. Se não for ver, faço aqui um resumo completo. Eu sou Cláudia Nicolasa Psicologia, sou psicóloga, autora de Desmanipulação e Nulo Sabes. Inscreva-se se quiser aprender psicologia com as análises mais interessantes. Vamos começar traçando o perfil dos nossos três protagonistas, Laura, Daniel e Sherry. Laura é mãe de Daniel e agora sogra de Sherry. Uma mulher forte, decidida, bem-sucedida, dona de uma galeria de arte e muito em forma apesar da idade. Com uma situação socioeconômica muito privilegiada e que, para quem vê de fora, transborda sucesso na vida. No entanto, a intimidade do lar esconde alguns traumas, alguns conflitos não resolvidos. Sua primeira filha, Rose, morreu quando era bem pequena. Laura, em vez de buscar apoio no marido, se refugiou nos braços de uma artista com quem teve um caso romântico. Tudo isso trouxe problemas ao casamento, e apesar de continuarem juntos e planejarem em família, mantém um relacionamento aberto e nenhum dos dois se sente totalmente satisfeito. Nesse contexto de luto, de ter perdido uma filha, de não ter uma relação de casal plena, o que Laura faz como solução é colocar Daniel, seu filho, no centro da sua vida. Perdi minha filha, não sou feliz com meu marido. Então toda a minha felicidade, meu bem-estar e meu propósito de vida são depositados no meu filho. O que pode ser muito patológico, como veremos nessa história. Isso que acontece com Laura é extremamente comum. Quando insatisfeitas com a vida, algumas mães passam a viver em função do filho, tornando-se obcecadas, superprotetoras e fazendo tudo por ele. Seu humor e sua autoestima dependem de como está a relação com esse filho. E se o filho não está por perto, a mãe entra em contato com o vazio de não ter cultivado outras áreas da vida. Sempre digo que o ideal é termos várias fontes de bem-estar e autoestima. Por exemplo, que não seja só o seu parceiro, ou o seu trabalho, ou aquele esporte, o único reforço que você tem na sua vida. Se dependermos de uma só fonte, ficamos mais vulneráveis e podemos tomar decisões ruins. E olha, ficamos muito mais manipuláveis, como vai acontecer com a Laura. Mas claro, a Laura não é a única vítima nessa dinâmica de dependência. Eu passei a minha vida toda. Te dei tudo o que queria. Não, mãe, tudo o que você queria. Estamos falando do filho dela, Daniel. Daniel chega em uma família machucada, com pais que perderam a filha. Ou seja, Daniel já nasce com uma carga associada. Ele precisava ser o filho perfeito e também ser a Rose. Você entra em nossas vidas para preencher o vazio deixado pela Rose. Isso, claro, não é algo que os pais pensem conscientemente ou expressem explicitamente. Mas quando um trauma não é trabalhado e não é resolvido, pode nos levar de forma inconsciente a colocar os filhos em certas dinâmicas e papéis. E o papel do Daniel é ser esse filho complacente. Tudo o que fiz foi para sua felicidade. Não decepcione a mamãe. Você não aguentaria. Esse apoio emocional da mamãe. Daniel aprendeu a agradar, a ser perfeito, a não saber impor limites e a sempre dizer sim para essa figura feminina que precisa ser agradada. Você controlou toda a minha vida. Educação, viagens e até minhas roupas. Mas claro, vamos lembrar que Daniel não nasce apenas com uma mãe magoada. Ele nasce com uma mãe assustada, que já experimentou o que é perder um filho de repente. E por isso é compreensível que ela viva com esse medo constante de que algum dia também aconteça algo ruim com ele. Eu pessoalmente já vivi o que é perder alguém de forma repentina. E é complicado se livrar desse fantasma. Esse fantasma que de vez em quando sussurra pra você. E se essa for a última vez que você vai ver essa pessoa? E se acontecer algo com ela? Esse fantasma mal administrado pode nos levar a superproteger, que na verdade é um eufemismo para controlar. Eu só queria me proteger. Não, o que você queria era me controlar. Para proteger alguém de todos os perigos, você acaba controlando essa pessoa. Esse é um dos perfis de manipuladores cinzentos que analiso no meu livro. Essa pessoa que tem tanto medo da vida, das coisas ruins que podem acontecer, de que alguém querido sofra ou que algo aconteça com essa pessoa, que mesmo com a melhor das intenções, sem querer,
acaba manipulando esse ente querido. Faz com que essa pessoa não viva, não saia, não explore, não cresça, não persiga seus desejos e seus sonhos. Preciso estar à beira do precipício para me sentir minimamente livre. E lembre-se que, mesmo que seja com boa intenção, se faz mal é manipulação. E de fato, Laura, sem perceber, manipula seu filho Daniel. Apesar de ter 27 anos e muito dinheiro, Laura evita a todo custo que Daniel se torne independente. De verdade, eu estou bem. Não se preocupe. Pare de se preocupar tanto, é só um arranhão. E o menino quase virou traumatologista. Controla as decisões dele sobre onde morar, o que fazer profissionalmente, como se vestir e como veremos mais adiante. Engana o filho fazendo-o acreditar que sua nova namorada, Sherry, deu ghosting nele. Depois, ele sofre um grave acidente que quase acaba com sua vida. Vamos falar de Sherry, que tenho certeza de que quem viu a série espera que eu comente. Sherry é uma mulher também por volta dos 27 anos, sexy, rebelde, selvagem, ousada, atraente. Ao contrário de Daniel, que nasceu em uma família muito rica, ela vem de origens mais humildes, com uma mãe açougueira e um pai pedreiro que as deixou na miséria. No entanto, apesar de suas origens, Sherry não desiste. Ela é uma pessoa ambiciosa, trabalhadora e focada. No entanto, ela vê que ao seu redor, pessoas menos capacitadas e que se esforçam menos do que ela têm a vida mais fácil. E isso aumenta ainda mais sua raiva e sua sensação de injustiça, e o quanto ela está disposta a fazer para alcançar tudo aquilo que ela merece. Mas não se deixem enganar pelos seus encantos. Seus esforços e sacrifícios não são direcionados apenas ao trabalho. Sherry tem, digamos, um passado sombrio. Ela empurrou o pai de um andaime, deixando-o totalmente inválido. Perseguiu e agrediu um ex-namorado rico que terminou com ela. Quando ela agarra, não solta. Sempre foi intensa. No início era charmoso, mas ao terminar com ela ficou louca. Ela sabotou o próprio casamento. Mente sobre quem é, sobre sua vida. Se machuca para se fazer de vítima e fazer a sogra parecer um monstro. Conseguimos uma ordem de restrição. Ela começou a espalhar boatos sobre mim, a manipular tudo. É uma psicopata desgraçada. Se não consegue o que quer, vai até a lua. Claramente estamos diante de um perfil psicopático, que não sente culpa, não sente remorso, não sente empatia, que o seu motor de vida é o poder, o dinheiro, o status, e que recorre à sedução, ao sexo, à chantagem emocional e à manipulação para conseguir aquilo que deseja. A própria mãe de Sherry alerta Laura sobre o quão perigosa é sua filha. Quando ela quer algo, é melhor não atrapalhar ou que Deus te proteja. Quão grave deve ser o seu comportamento para que a sua própria mãe tenha medo de você e avise o mundo sobre você? Espero que não tenha voltado a ser a antiga Sherry. Você me assustava. No entanto, aqui está a parte do problema. A mãe de Sherry sempre a protegeu e encobriu seus crimes. Se a polícia perguntar sobre a tarde do dia 26, diga que fiquei com você o dia todo. Ninguém quer ver seu filho na cadeia, é assim mesmo. Mas que os atos deles não tenham consequências legais e sociais, sem dúvida vai agravar esse sentimento de merecer tudo, de esperar um tratamento especial, de onipotência. Sempre digo que, embora a psicopatia primária não tenha cura, impor limites, consequências e punições faz com que a pessoa com psicopatia entenda que fazer o mal pode prejudicá-la. Não que, embora não se sinta mal quando ataca outras pessoas... Ele não sabe quem você é. Não vou mentir por você, desta vez não. Eu não deveria ter feito isso anos atrás, não te ajudei. Pelo menos ele vai parar para evitar as consequências negativas. Agora, a nova vítima é Daniel. Um homem atraente, gentil, educado, com um bom emprego, muito dinheiro, é a solução para todos os seus problemas e desejos. Uma oportunidade de ouro, uma chance que Sherry de jeito nenhum vai deixar escapar, e pelo qual ela estará disposta até mesmo a fazer com que seu namorado mate a própria mãe. Na série, vemos que Sherry chora e desmorona quando acha que Daniel morreu. Mas é claro, isso não é amor de verdade. Na série, vemos Sherry chorar e se afundar quando Laura a faz acreditar que Daniel morreu. Mas não se deixem enganar por essas lágrimas. Sherry sente dor por ter perdido Daniel? Sim. Isso significa que o amor dela é genuíno, empático e profundo? Não. Sherry está chorando porque acha que perdeu sua chance. Porque nós nos amamos. O que você quer? O quê? Isso não é amor, é ambição. Ele não sabe quem você é. Porque Daniel cuidava dela, a protegia, elogiava, fazia tudo o que ela queria e era a porta de entrada para um estilo de vida que ela desejava. É assim que as pessoas com psicopatia amam. Elas não te amam de forma incondicional, com empatia e respeito. Amam o que podem obter de você. É instrumental.
E obviamente dói e incomoda para eles te perder se você oferecer algo que era importante para eles. Bem, agora que temos os 3 protagonistas desse triângulo amoroso perfilados psicologicamente, vamos analisar a trama. O primeiro episódio começa com mãe e filho na piscina. Não é comum que uma senhora mais velha seja tão forte assim. Brincando, se abraçando, se elogiando. Eu que ainda não fazia ideia sobre o que era a série, achei que eles eram um casal. Legendado. Eu te amo, acho que isso diz tudo. Coincidentemente, publiquei um vídeo sobre isso há algumas semanas. Por que existem mães e filhos que têm relações estranhas, quase com tons românticos, nas quais o filho está substituindo aquela figura afetiva que falta para a mãe? Se você ainda não viu, eu recomendo muito para que você entenda ainda melhor essa trama. Mas claramente, Laura faz com que Daniel cumpra um papel que não é dele. Ele é sua fonte de bem-estar, é seu companheiro sentimental. E para ela, nenhuma mulher vai estar à altura de seu príncipe. Na verdade, ela até tira um sarro das mulheres anteriores que Daniel apresentou para ela. Mas Daniel diz, essa é diferente, você me lembra dela. E Laura responde, Ou ela te lembra de mim. sempre falo para prestarem atenção nas palavras das pessoas, pois elas revelam muito do que sentem. E Laura aqui está claramente tentando proteger essa hierarquia. Como eu poderia te lembrar dela? Eu sou a original, a principal. Você é quem deve me procurar, não o contrário. Desde o início já notamos uma dinâmica estranha entre Daniel e Laura. Ela nos faz perceber que mesmo que a namorada que Daniel traga, mesmo que seja perfeita e a melhor do mundo, provavelmente não será totalmente bem recebida nesse sistema patológico. Mas se ainda por cima acrescentarmos que a namorada é uma mentirosa, ambiciosa, uma manipuladora psicopata, aí a mistura é explosiva. Daniel convida Cherry para conhecer sua família em sua casa. Ela, disposta a garantir a conquista de sua presa, pesquisou sobre a família, o dinheiro que eles têm, compra roupas caras e inventa uma vida falsa para poder se encaixar. No entanto, mesmo indo muito preparada, Cherry logo percebe que o território onde está sua presa é vigiado. Tem certeza de que ela não tem outro trabalho como stripper? Ela tem uma grande rival que está avaliando-a, detectando suas mentiras e que não vai facilitar para ela. Uma rival que pode ameaçar o que ela mais deseja. Então, Cherry imediatamente decide marcar território com as armas que uma namorada psicopata tem. O tempo todo ela fica se agarrando com Daniel, se tocando, se beijando na frente dos pais dele e até faz sexo oral nele na frente de Laura. O que Cherry está fazendo? Como boa psicopata, a psicopata instrumentaliza um dos seus recursos mais poderosos, a sexualidade. Durante a série, podemos ver como toda vez que Cherry precisa retomar o controle sobre o comportamento de Daniel, ela recorre a se sexualizar. Por exemplo, na inauguração de uma exposição na Galeria de Arte de Laura, ela excita Daniel para que ele queira ir embora antes da hora e deixar a mãe dele na mão. Isso impacta muito a Laura porque não é nada típico do Daniel. O que Cherry está fazendo aqui é uma técnica de manipulação que no meu livro eu chamo de escada. Os manipuladores, especialmente os mais sombrios, como é o caso de Cherry, o que fazem para conduzir sua vítima na direção que desejam é ir levando-a a fazer concessões cada vez maiores para que seus limites vão diminuindo cada vez mais. Eles não podem te dar espaço? Você tem 27 anos e está de férias com sua namorada. Não, minha namorada está de férias com minha... Em vez de te pedir diretamente para tirar sua mãe da sua vida, Você deveria vir para a Espanha com a gente. Com a sua família? Achei que a gente não gostasse de pessoas. aos poucos vou fazendo você faltar aos compromissos familiares. Vou fazendo você deixar suas prioridades de lado e me colocar em primeiro lugar. Vou fazendo você adotar comportamentos e atitudes que antes não tinha, de modo que vou te levando cada vez mais para perto do ponto em que quero que você esteja. Um ponto que cedo ou tarde vai deixar de ser tão grave para você ou tão descarado, porque degrau por degrau você foi se aproximando. Já caí antes de bicicleta, estou bem. Daniel, mãe. É o seu dodói de ontem. Mamãe não vai curar com um beijinho. Você sabe que deu um pouco de aflição. Com certeza, se Cherry nos primeiros dias pedisse para Daniel tirar a vida da própria mãe por ela, ele diria: "Você está louca." Não acho, ele só gosta de cuidar dos outros. Mas depois de subir toda a escada, deixa de parecer algo tão absurdo. Mas enfim, vamos voltar ao começo. A guerra psicológica é sentida desde o início. Daniel comenta que está pensando em mudar de especialidade na medicina e Laura, como a mãe controladora que é, demonstra insatisfação por ele tomar uma decisão sozinho, sem a aprovação dela.
Além disso, após flagrar várias mentiras de Cherry, construía, era arquiteto. E o nome dele? Você já leu algo dele? Vamos procurar na internet, certo? Vê como isso está contribuindo para que seu filho ganhe autonomia e que, entre aspas, tome más decisões. E o que Laura faz então? Castigá-la jogando molho no vestido dela. E o que Cherry faz? Castigá-la fazendo o gato dela desaparecer. Ambas iniciam uma disputa, uma guerra fria da qual só as duas têm consciência. O pobre Daniel não faz ideia do que está acontecendo. Minhas duas mulheres preferidas. Porque, claro, se alguma das duas falar sobre o que está acontecendo e apontar para a outra, vai ficar como a vilã e perder essa guerra psicológica. Eu só tento proteger. Você está me sufocando. Certo? Então é hora de agir nas sombras. Algo em que Cherry é especialista, enquanto Laura é um pouco mais desajeitada. Cherry, como boa psicopata que é, recorre então à vitimização. E especificamente à vitimização preventiva. Ela sabe que mais cedo ou mais tarde, Laura vai contar para Daniel sobre seu passado. Por isso, de forma estratégica, ela prepara o terreno para que ele receba a informação de forma tendenciosa. Ela diz para ele que tem um ex-namorado que era violento, controlador, perigoso, que está obcecado por ela e que está espalhando boatos. Ruins. Ele anda espalhando boatos sobre mim. Para acabar com o relacionamento entre eles. Quando Laura a confronta às escondidas, Cherry dramatiza sua dor e se faz de vítima ao ver que Daniel se aproxima pelo corredor. Não entendo por que você faz isso. Por quê? Por que quer me machucar? Preste atenção em mim, não se deixe enganar. Uma mulher psicopata sempre, ou quase sempre, vai assumir o papel de vítima. Porque isso, somado ao fato de ser jovem e atraente, ou além disso, ser mãe de uma criança pequena, faz com que as pessoas tenham muita dificuldade em acreditar que ali possa haver maldade. Há um viés de gênero importante sobre a psicopatia feminina. Laura percebe como a manipulação sombria de Cherry funciona e sente o filho mais preso e distante. Poucos meses após conhecê-la, ele a pede em casamento. E a urgência, o desespero, o medo, a pressão e as carências vão fazendo com que Laura, pouco a pouco, perca o controle, haja de forma impulsiva e irracional. Ela toma decisões muito ruins e as pessoas ao seu redor cada vez mais a veem como uma pessoa problemática. Sua relação com Daniel, a obsessão que você tem por ele. Você não suporta porque acha que ele está te substituindo. Eu entendo que é por causa do trauma e da dor que você sente por Rob. E é nesse ciclo de desespero que Laura chega a manipular seu filho de uma forma muito fria, beirando aquela manipulação sombria, tornando-se assim a vilã da história. Vou te contar. O aniversário de Daniel se aproxima, e mãe e filho sempre mantiveram a tradição de jantar em Chinatown e ver um musical juntos. Quando Cherry fica sabendo disso, ela rapidamente inventa que já tinha reservado uma viagem para esse dia para ir escalar. Algo que ela odeia e tinha se recusado a fazer quando Daniel pediu. E claro, agora é o momento perfeito para usar essa carta de chantagem emocional. Olha só, ela estava disposta a fazer algo que você queria muito só para te agradar. Cuidado com essa atitude. Técnica que os manipuladores costumam usar quando querem que você mude de decisão ou altere seus planos. Bem no momento em que você diz que tem algo em mente ou um plano, eles aparecem dizendo que iam fazer ou te dar algo que você já vinha pedindo há tempos, justamente nesse dia. Que coincidência, né? De novo, Cherry está usando aquela técnica da escada e marcando o território. Vocês têm uma tradição juntos de longa data? Claro, eu tenho que quebrar essa tradição para mostrar que agora sou eu que estou aqui. Agora eu sou a prioridade. Eu sou a namorada. Nessa escada, Daniel sofre um acidente e entra em coma, e os médicos dizem para Laura que, inevitavelmente, ele vai falecer. Ao receber muitas ligações de Cherry e não querer ela por perto nas últimas horas de vida do filho, Laura acaba dizendo que Daniel já faleceu, mas milagrosamente ele se recupera. Dias depois, Laura vai até a casa de Daniel, onde Cherry está morando, para contar que ele se recuperou. Ou seja, ela ainda age de forma racional e moral. Mas quando chega lá, descobre que eles tinham ficado noivos no dia do acidente e toma uma decisão que a condenará para sempre. Ela esconde de Cherry que Daniel está vivo e arma todo um cenário maquiavélico para que Daniel acredite que Cherry terminou com ele de forma cruel, que desapareceu e o abandonou em seu momento mais vulnerável. Ela o leva para a Espanha, o isola, troca o contato, o número de telefone de Cherry e consola seu filho, que está de coração partido, com total frieza. Mente para toda a sua família. Isso funciona por um tempo, mas claramente é uma mentira e uma manipulação falha. Dá para perceber que ela não tem a mesma experiência que Cherry.
Daniel e Cherry vivem na mesma cidade, circulam em ambientes parecidos, têm pessoas em comum. Mais cedo ou mais tarde, a mentira dela seria descoberta, mas a urgência e o desespero para fazer algo para salvar seu filho a cegam e trazem à tona seu lado mais sombrio. Aqui está a diferença entre Laura e Cherry, o que explica por que Cherry termina vencendo essa guerra psicológica. Ambas são mulheres manipuladoras e que mais cedo ou mais tarde acabam prejudicando quem está ao seu redor. Mas enquanto Cherry é uma manipuladora sombria, que sabe o que faz, planeja e instrumentaliza a manipulação para alcançar algo que deseja, Laura é uma manipuladora cinza, que não tem um objetivo instrumental, não manipula para conseguir algo, mas sim segue um impulso emocional de proteger seu filho. Presa de seus traumas e carências não resolvidas, ela vai caindo aos poucos nas armadilhas mentais da manipulação, tanto as de Cherry quanto as dela mesma. E é que Cherry, como boa manipuladora sombria que é, sabe como lidar com Laura e como conduzi-la. Para um cenário em que ela vai acabar sendo vista como a vilã e em que os outros vão querer se afastar dela, chegando a perder seu filho e até mesmo sua própria vida. No meu livro, insisto nisso. Manipuladores sombrios identificam suas vulnerabilidades, medos, carências e traumas, e sabem explorar isso para te fazer perder o controle. O que aconteceu com você? Sabe o que você perdeu? A empatia. Eles sabem como te confundir e manipular. E o que acontece? Quanto menos consciente você é da sua própria vulnerabilidade, mais fácil é para eles se aproveitarem disso e ainda por cima sem que você perceba. Mais poder eles vão ter sobre você, porque eles estão vendo em você algo que você não foi capaz de detectar e trabalhar. Então, a introspecção, o autoconhecimento e a terapia são grandes protetores contra a manipulação. Isso é muito importante. Se Laura tivesse superado o medo da solidão e de perder Daniel, além de trabalhar a comunicação, a transparência e a sinceridade com o marido, provavelmente a história teria sido diferente. E aqui quero mencionar algo muito importante. Nem sempre podemos proteger as pessoas que amamos quando vemos que vão tomar decisões ruins. Às vezes, a melhor maneira de ajudar é permitir que aprendam, dar espaço para que errem e, ao mesmo tempo, permanecer de braços abertos para acolher, acompanhar e não julgar quando reconhecerem seu erro. Muitas vezes, ao vermos alguém que amamos errar, tendemos a forçar, confrontar, controlar ou tentar dissuadir. Mas, para que uma pessoa realmente mude de opinião, ela precisa sentir que essa é uma decisão dela mesma. Que essa mudança, que essa decisão, nasce do próprio desejo dela e não do desejo de outra pessoa. E especialmente isso se torna ainda mais relevante no caso de Daniel, que sente que nunca na vida conseguiu agir por seu próprio desejo, que sempre agiu correspondendo ao desejo da mãe, ao desejo dos outros. E agora que conheceu aquela que acredita ser a mulher perfeita, uma mulher rebelde, independente, segura, ousada, que representa aquilo que ele gostaria de ser, mesmo que em pequena escala, e que ainda por cima está manipulando ele. Então ele não está disposto a ceder desta vez ao desejo da mãe. E o que ele faz é tapar os olhos, fechar os ouvidos e se rebelar contra tudo o que a mãe diz. Isso, amigos, é o princípio da reatância. Quando alguém nos impõe algo, podemos querer justamente o oposto. Quando, na verdade, talvez, se não tivéssemos sentido essa imposição, teríamos desejado aquilo que querem que desejemos. Isso, por exemplo, Cherry sabe dominar muito bem. Em um momento, depois de simular que Laura quebrou um copo na cabeça dela, ela usa a psicologia reversa com Daniel. Finge que quer terminar o relacionamento e se afastar completamente porque tem medo de Laura. Eu te amo. Mas não, o quê? Não, espera. E é aí que Daniel, ao ver que vai perder Cherry, diz: Não vai embora, eu escolho você. Vou parar de falar com a minha mãe. Se Cherry tivesse dito, pare de falar com sua mãe ou você me perde, não teria sido tão eficaz. Tem que parecer que é ele quem toma essa decisão, porque Cherry sabe perceber que Daniel precisa sentir que ele está escolhendo. E tanto ele escolhe Cherry que acaba tirando a vida da mãe sem querer, justamente da mesma forma que começa a série, os dois na piscina. Daniel se casa com Cherry, eles estão esperando um filho. E graças ao gatinho, ele encontra um telefone da mãe, no qual descobre vídeos e áudios que provam que os avisos da mãe eram mais do que verdadeiros. Não sei se vai ter segunda temporada, mas com certeza em que enrascada Daniel se meteu. E não sei como ele vai lidar com a culpa de ter tirado a vida da própria mãe para defender Cherry, ainda mais agora que viu que ela realmente estava tentando protegê-lo. Mas algo que eu adorei nessa série sobre esse triângulo amoroso é que ela nos permite ver as duas perspectivas de uma mesma história.
Nos permite ver a guerra pelos dois lados, e isso é algo que eu adoro como psicóloga. Cada episódio vemos do ponto de vista de Laura e do ponto de vista de Cherry. E é que tanto Laura quanto Cherry acreditam que estão certas e que seus atos são justificados. Por um lado, Cherry sente que ela merece essa vida que pode conseguir através de Daniel. Ama Daniel porque ele a trata muito bem e pelo que ela pode receber nesse relacionamento. Lembrando que os psicopatas amam de forma instrumental. Cherry não acredita ser uma má pessoa. Ela não acha que empurrar o pai e o que fez sejam errados. Ela considera que é simplesmente uma pessoa ambiciosa, disposta a conseguir tudo o que deseja e que aquelas pessoas que não são justas com ela vão ser castigadas. Seus atos violentos e sombrios estão justificados porque são pessoas que a machucaram. E claro, Cherry desde o início vê como sua sogra, classista e controladora, não a aceita como nora e não larga o filho. Ela sente que está sendo diminuída como pessoa. Ela acredita que ela é uma mulher incômoda e que precisa tirá-la do caminho. Por outro lado, Laura acredita que realmente está fazendo certo ao proteger seu filho dessa forma. Após descobrir mentiras e passado obscuro da nora, ela fará o necessário para salvar o filho. O que é perfeito para justificar essa necessidade de não soltar o filho e de não cortar esse cordão umbilical. Que o filho tome suas próprias decisões. Que ele cometa erros, aprenda e siga seu próprio caminho. De jeito nenhum. O medo de algo ruim acontecer com meu filho me faz agir irracionalmente. E é que raramente uma pessoa pensa que é má e que está fazendo coisas erradas. As pessoas manipuladoras acreditam que estão agindo certo, que os fins justificam os meios, que fazem isso por uma boa causa, que merecem, que o outro é o vilão ou é pior. Vou deixar o link do meu livro nos comentários para você aprender mais sobre manipulação. Comente o que achou da série e da análise. Até o próximo vídeo. Tchau!